Olá, Slenderman! Olá, Slendermanhas! Eu sou o Otávio Gaia, esse aqui é o Super 8 e... Ele apavorou no YouTube, ele apavorou no joguinho e agora ele chega pra apavorar nos cinemas, mas será que ele consegue? Se quiser saber o que eu acho, simbora! O Slenderman usa terno e gravata porque ele é um agente do MIB? Esse filme é baseado em mentiras reais? O Slend é a cara do meu dedão do pé, será que eles são da mesma família? Tudo isso e muito mais agora. 4 amigas ouvem que outros amigos iriam fazer o desafio de invocar o magrelo engravatado famosão das internet. E numa disputa pra ver quem é mais burro primeiro, elas fazem o ritual e começam a sofrer alucinações aterrorizantes e a ser perseguidas pelo homem-polvo com a meia na cara. Olha, eu confesso que até comecei Slenderman, um pesadelo sem rosto, bem vestido. Num primeiro momento, a câmera na mão e os cortes abruptos da montagem durante as conversas entre as amigas mantinham uma dinâmica interessante e referenciava corretamente as origens amadoras da lenda do Slend. Num segundo momento, o filme conseguiu intrigar com os mistérios em torno da criatura e usou planos arrepiantes com um bom emprego de sombras e silhuetas em contraluz. Só que isso não dura e logo essa pequena subida que o filme dá acaba dando lugar a uma queda vertiginosa. A fotografia se torna escura demais, sem explicação que não seja criar uma atmosfera artificialmente soturna. Soturna. É tão difícil falar escura, sombria, trevosa. Mas então, as pessoas acendem 50 abajures, mas não tocam no interruptor pra ligar a maldita luz do teto. Até locais públicos são um breu da gota. Pô, melhor ambientar logo a trama no século XVIII. Os personagens são titanicamente desinteressantes. Tanto as concepções do roteiro, quanto as composições dos atores e atrizes. Os adultos, não sei porque quase não aparecem. É um negócio que em It a coisa acontece porque isso lá faz sentido porque faz parte da macumba do bicho. Mas aqui não tem explicação pros adultos serem tão ausentes. Quanto à gurizada, com exceção da menininha lá, interpretada por Taylor Richardson, que consegue dar verdade à constante frustração diante da irmã que teima em colocá-la de escanteio, todos os personagens coadjuvantes são nulos. E as duas protagonistas são irritantes. Uma não para de azucrinar as outras descontroladamente. Ai, que inferno! E a outra só vive com cara de pastel de vento. E reparem que eu falei as duas protagonistas, porque aqui no filme há uma espécie de protagonismo dividido. O que podia ser um recurso diferente e interessante, mas eu tenho minhas dúvidas se isso foi intencional, porque na prática, essa quebra de paradigma não acrescentou em muita coisa não. O que me pareceu foi que o filme queria fazer da Hayley a protagonista, mas acabou dando a Ren quase todas as decisões que movem a história pra frente. A Hayley fica só reagindo mesmo com cara de... Parem de olhar pra mim um segundinho só pra meter o dedo no nariz e tirar essa catota que tá me incomodando horrores. E assim, mover a história pra frente é só uma forma de falar. Na prática mesmo, quero dizer, fazer um monte de tapadice sem tamanho como se estivessem numa competição de pessoas mais imbecis do mundo. Não entenderam? Pois bem, Slendinho é um camarada do mal que, se invocado, ele sequestra, mata, azucrina o povo até enlouquecer. Ele nada oferece de bom, não dá nenhuma recompensa. Ou seja, para a história poder acontecer, o roteiro precisa de espécimes que desafiam a nossa compreensão de como são capazes de respirar e caminhar ao mesmo tempo. Burras? Ha! Imagina! Isso seria uma ofensa a esses pobres animaizinhos. Daí, não satisfeito, o roteiro descamba a criar situações que exploram ao máximo esse QI de ameba de plástico dessas personagens principais. E tome se embrenhar no meio do mato pra contatar a entidade, e tome mesmo sabendo que se olhar direto pra cara dele, ele mata ou deixa doido, então elas se vendam. Ah, legal. E o que é que uma mocoronga faz em seguida? Tira as vendas! Não apenas. Tira as vendas e sai correndo às cegas pela floresta, à noite, meio que procurando o bicho pra olhar de frente pra cara dele. Estupidez? Não para não. As outras tiram as vendas também, saem correndo às cegas também, com os olhinhos bem atentos à procura da imbecil e, claro, se perdem também. Aí você veja só como trabalha a mentalidade do roteirista. Coloca elas falando que não pode olhar pra cara do Slender diretamente pra logo depois colocá-las correndo na mata com o intuito de fazer o público ficar tenso, tentando fazer a gente sentir medinho delas quebrarem essa regra slêndica. Tolinhos. Quisera eu que elas olhassem, porque assim o filme acabaria logo. Né. Compartilhar informações privilegiadas sobre o sumiço de uma garota à polícia? Informar sobre o laptop encontrado? Né. Aqui, o roteiro adora embrenhar suas personagens no meio do mato à noite ou entrando em algum lugar escuro sozinhas. E chamando umas às outras. Katie, Pra cá. Hayley, Pra lá. Ren, Chloe. Pra colar. Agora, por que diabo não chamam logo um Slend pra acabar com essa tortura com o espectador? Se bem que isso até acontece, apenas pra logo em seguida o bicho aparecer, a mulherzinha desistir e sair correndo toda cagada desvairada. E nem adianta muito se oferecer
oferecer para o sacrifício, visto que o próprio Slendinho não parece muito entusiasmado em acabar com isso logo. Elas são tão tapadas que eu acho que o coiso parece ter pena e fica dando chance. Óbvio que não é isso. A explicação é muito mais simples. É só os realizadores enchendo linguiça para poder conseguir fazer esse treco render 1h30. Isso quando as mocorongas não se reúnem para debater sobre o caso e a gente pensa: ah, vão fazer descobertas mirabolantes, intrigantes, esplanchantes? Não. Só chegam a conclusões que a gente já havia chegado há 3 anos e 900 gramas e repetem informações toda vez como se novidades fossem. E ainda tem uma reviravolta nada a ver, revelada de uma maneira nada a ver, que ainda se desenrola num arco igualmente nada a ver. Ah, mas pelo menos o filme assusta. Talvez nas 2 primeiras vezes. Depois de meia hora eu já tava cansado. Depois de 45 minutos eu já tava puto. Se o suspense é fraco, o terror é ainda mais fraco. Investem num susto barato quando o bicho não tem uma aparência aterrorizante. Ele é um magrelo espichado com tentáculos, meia na cara e terno e gravata. Não dá, gente. O medo que o Slendinho causava tava nas aparições distantes, nas sombras, nos supostos desaparecimentos, no mistério, na lenda e na dúvida de sua existência. Ou seja, no terror psicológico, não no físico. A direção até põe em prática uma ideia interessante nesse sentido. A vítima recebe uma chamada de vídeo e a imagem que aparece é alguém nos arredores entrando na casa e coisa e tal. O conceito até funciona. O problema é a falta de sensibilidade para retratar a reação da vítima, que novamente reage da maneira mais burra possível. Aí contra isso não tem boa ideia que dê jeito, né? E os ataques, gente, são tão nhé. Se no vídeo passado eu defendi que o jumpscare até funciona se for usado moderadamente, quando ele se transforma no foco do terror do filme, quando insistem em sustos falsos o tempo todo, daqueles que dão um baque, mas não era nada não, era só uma pessoa passando. Isso enjoa, isso deixa a gente de saco cheio. Ou ainda quando enchem o filme de óbvios pesadelos e alucinações um atrás do outro. Não tem como defender. Aí quando finalmente acontece um ataque que realmente ameaça as personagens, a gente já tá tão cansado que nem adianta a trilha vir com todo seu BBB pam 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 que a gente já tá cagando. E nisso o filme entra num ciclo sem fim e não avança de jeito nenhum. É preciso muita paciência para aturar Slenderman, pesadelo sem fim, sem rosto. Até começa bacaninha, mas depois de 20 minutos é só ladeira abaixo e passa mais 1 hora na mesma leseira alucinógena repeteca até o nosso ururu fazer bico. E ainda tem a pachorra de nos enfiar a goela abaixo, uma justificativa forçada para toda essa enrolação. Se pelo menos tivessem dado essa explicação de forma orgânica durante o desenrolar da trama, até poderiam deixá-la mais intrigante. Mas não. A falta de inspiração é tamanha que eles deixam para fazer isso no finalzinho, com uma narração em off e didaticamente, como se a gente fosse aluno da alfabetização. E foi assim que o filme do Slendinho se tornou um forte candidato ao título de pior do ano. E essa é a minha reação ao filme. E você, concorda comigo ou discorda de mim? Quer dizer, eu acho até difícil alguém gostar desse filme. Eu tô curioso pra ver se alguém realmente vai gostar desse filme, porque, nossa, que tragédia. Galera, sempre nas minhas enquetes e aqui nos comentários eu vejo pedidos de vocês pra fazer críticas de filmes menos recentes. Eu pretendo fazer, mas só depois que o canal passar de 1 milhão de inscritos. É só uma métrica da minha cabeça, porque pra falar de temas frios desse jeito, eu gostaria de ter um mínimo de visualizações que só a partir de 1 milhão que eu posso conseguir isso. Com mais segurança, no caso. Enquanto isso, vai soltando seus likes, vai se inscrevendo aí no canal e Ailson. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. Tcharam! É isso aí, eu sou o Slender. Por essa você não esperava, não é mesmo? E agora, se preparem porque vem um susto. Porque é bem típico meu, né? Mesmo que eu não seja muito assustador. Mas vamos lá, 3, 2, 1... Tchau!